te lembrar de como vai ficar a programação, né? Hoje, então, a gente vai ter a programação de São Antônio colado, certo? Hoje a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Eu não peguei direito quais são os temas, não sei se você vai lembrar. Qual que é a pergunta 252? Isso, a parte B. A parte da 252. E aí, lembrando que a gente vai ter ainda na sexta-feira, a gente vai ter uma confraternização, certo? Questão 552. Sexta-feira temos uma confraternização. Você vai trazer bolo? Sim. Exatamente. Ele pediu bolo, agora bem lembrado, vou trazer o bolo. bolo. Salgado, refrigerante, E aí a gente tem no domingo, às 20 horas, a entrega da sacolinha das crianças, também são todos convidados. E aí lembrando o plantão, dia 6 e dia 13 de janeiro. Voltamos normalmente dia 20, tá bom? Obrigado. Não, tem que fazer a prece. Ah, bom, então vamos fechando os nossos olhos, serenando a nossa mente, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine nossos pensamentos, que conforte os nossos corações, que nos prepare para o entendimento da palavra de hoje, que ilumine nosso irmão, para que todos possamos sair daqui com o entendimento do que nos é necessário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Meu amigo, vou pedir para você começar. Pode começar. Boa noite. Normalmente eu venho às segundas, né? Onde a gente faz uma palestrinha, mas hoje é um estudo, acho que do. Vocês me ajudem aí, né, gente? Hoje é estudo do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Um pouco diferente aí, tá? Aí qualquer coisa vocês me assessoram aí, por favor. Vamos lá. O Wagner pediu para que eu viesse agora à tarde, então não cheguei a preparar muito bem, mas eu acho que a gente em conjunto aqui, a gente consegue estudar, né? Várias cabeças, eu sei que todo mundo aqui estuda o Espiritismo, todo mundo conhece, né? Então a gente consegue ir em frente, tá? A parte do Livro dos Espíritos que eles vão falar hoje é o poder oculto, talismã e feiticeiro. Você vai falar, puxa vida, a gente nem vai atrás disso, né? Será que não? Será que a gente não quer por aquela figuinha que protege os espíritos, né? Ou sempre pendurar alguma coisa em casa para tirar uma olhada? E aí, vocês acham que funciona ou não funciona? Funciona? E aí? Então, aqui é conversa, não é palestra, né? Por que funciona? Eu acredito que é porque você tem uma confiança mais. Mas às vezes acontece o seguinte: vocês já passaram em algum lugar e falam assim, vem aqui, a gente faz juntar as pessoas que é amarração, a pessoa que a gente traz uma pessoa querida para você, a gente mantém um casamento. E aí? Eu não acredito. E por que você não acredita se um funciona ou outro Porque eu não aceito. Porque eu não aceito. Eu acho que os dois exemplos funcionam desde que haja algum tipo de igual. Primeiro, precisa ter a intenção, né? Ou seja, o pensamento de quem está fazendo, de direcionando, né? E o pensamento, ele vai. Agora, nesse caso, se vai funcionar ou não, vai depender da afinidade ali, né? O que acontece? É que a gente às vezes não tem esse costume, mas é muito costume, né? As pessoas, por exemplo, mesmo no meio espírita, oi, boa noite, boa noite. Às vezes fazer um desenho, às vezes a gente assiste alguns filmes, né? Em que existe comunidades, a gente sabe que existe até pessoas que seguem o satanismo, coisa assim. Não quer dizer que seja por mal, mas é uma forma que as pessoas acreditam, tá?
e que você consegue fazer determinados desenhos, né, que são considerados desenhos de uma forma toda especial, e que aquilo você consegue amarrar no espírito, você consegue afastar, você consegue atrair. Existem ainda pessoas que acreditam, pessoas que acreditam que você pode mandar fazer uma certa magia para determinada pessoa, ou para o bem ou para o mal, tá? Existe muito. Antigamente, né, a gente que é da terceira geração ouviu falar muito, o tal de amarrar o nome na boca do sapo, costurar. Já ouviram falar, né? Existia. É verdade, essa Verdade, não é verdade, não é lenda, não, mas é verdade. Da dó do sapo, coitado, não tinha nada a ver com isso, né? E morria lá costurado, tá? A música do Zeca Pagodinho. É, exatamente, era um costume antigo, né, que existia. E existe os talismãs que o pessoal tem, principalmente a igreja católica, ele tinha, né, que ele abençoava determinadas coisas, utilizava aquelas correntinhas, o crucifixo, né? Outros que usavam, né, o patuá. Vocês sabem o que é o patuá ou não? Né? Tá vendo? Como todo mundo conhece, né? O patuá, etc. Tal. E aí a gente pergunta, será que alguém tem o poder de fazer algum feitiço e atingir uma pessoa? Às vezes acontece, por exemplo, você na hora do ódio, alguém que não pagou uma dívida, alguém que te traiu, aí você procura, aí eu desejo que essa pessoa aconteça um acidente. Gente, isso existe, tá? Ele só pede mesmo, tá? Gostaria que ele perdesse tudo. Será que essa pessoa realmente consegue ter o poder de fazer isso e atingir uma pessoa? Consegue. Eu acredito que sim. Consegue. Mas, de novo, acho que tem um exemplo, não sei se foi você que deu uma das palestras aqui, de um dos livros, que eu não vou lembrar qual é, de um espírito que se apresentava com o braço ressequido, né? E aí, acho que foi você, né? E aí, no fundo, é porque o pai tinha, no momento ali, que ele agrediu o pai, tinha amaldiçoado, né? Seu braço, e aí aquilo foi, né? Mas eu entendo que foi muito em função da situação e de como ele recebeu aquilo, né? Não, é bom a gente estar conversando, porque assim, às vezes você vai ao lugar e eu não acredito em nada, outros não, eu acredito em tudo. A gente tem que entender que nós somos a parte material nossa. Aliás, eu posso interromper e fazer uma pergunta? O bolo de sexta-feira, ele é físico ou pode ser espiritual? Estão comprando um bolo. Ele é físico. Ah, físico, só para saber. Que de repente é espiritual, Ele é físico. Não é como o nosso lar, que é a sofrimento. então tá. A gente tem que entender que nós somos pura energia. Né? Às vezes é difícil de entender ainda isso daí, mas a nossa matéria, o nosso corpo, nós temos são energias. E é tanto que o próprio a gente vai encontrar dentro da própria Bíblia, né, do Novo Testamento, que se fala muito do corpo espiritual. Né? O próprio Paulo de Tarso falava isso, e que nós, espíritas, chamamos de perispírito. Né? O que é o corpo espiritual? O corpo espiritual, na verdade, porque a nossa mente, né? A nossa mente ela é imaterial, não dá nem para definir o que é. Não dá para você pegar. Né? Aí, essa mente, ela precisa de uma vestimenta para poder conversar, etc. Então, existe esse corpo espiritual, que é justamente uma forma de ter contatos. E depois, quando a gente encarna, esse corpo espiritual é revestido por um corpo mais pesado, que é o corpo físico, até nós entendemos. Esse corpo espiritual, ele é feito do quê? De matéria, né? muito sublime, né? Para tal ponto que a gente não consegue ver o nu, mas ele está aí. E como que é montado esse corpo espiritual? Quem que fabrica esse corpo espiritual? Na realidade, somos nós. Tá? Então, conforme nós emitimos o nosso pensamento, nós vamos atraindo, né, essas moléculas do fluido cósmico universal que vão formando. Tá? Então, a nossa mente, ela é criadora, nós conseguimos construir. Então, tudo é energia e que ela é comandada e modificada de acordo com o nosso pensamento. Onde que nós vamos ter um exemplo de como o nosso pensamento funciona? Tá? Quando nós estamos com muita raiva de alguém, muito nervoso, né, aquela mágoa, passa 1 ou 2 dias, ou você tem uma enxaqueca, né,
Ou então você acaba sentindo dores de estômago, inclusive é uma forma, você quer atingir uma úlcera, né, uma gastrite, basta você ser uma pessoa com raiva, com mágoa, que você acaba realmente adquirindo isso. Tá? Agora a gente tem que entender que quando nós transmitimos através da nossa vontade, do pensamento, uma doença que atinge o físico, que leva um certo tempo, no corpo espiritual, no perispírito, é muito rápido, porque é uma matéria muito simples. Tanto que tem um livro do André Luiz, né, Aí a Vida Continua, que é o último livro da série dele. Ele até cita um caso daquela, né, da heroína lá, que ela falece, e ela, quando ela está no hospital, sem um corpo físico, só o corpo espiritual, que ela não tinha muito entendimento se ela estava morta ou não, uma das coisas que ela mais assim ficava impressionada é que o pensamento era muito rápido, as decisões, as atitudes dela. Por quê? Porque ela não tem um corpo físico. Que a gente é o seguinte, não parece, ele nos ajuda, mas ele também nos pesa, né? Porque o pensamento, nossa mente, ele comanda o pensamento, que vai para o corpo espiritual e que vai para o corpo físico. Aí o corpo físico, né, tem lá, vamos dizer, o contato que passa para o corpo espiritual, que passa para a mente. Então isso tem um certo tempo, quando nós não temos, ela é muito rápido. Ou seja, tudo isso eu estou falando para a gente entender como que a nossa mente funciona conosco. E é o que o Espiritismo nos ensina. Nós somos senhores da nossa vida, do nosso corpo, de tudo que acontece conosco. Somos nós, hoje, estamos construindo o caminho de amanhã. A verdade é essa, os nossos próprios pensamentos. Tá? Então, quando nós falamos de feitiço, nós falamos de tudo mais, a gente vai ter o quê? A gente tem o dom de emitir energia e temos o dom de receber energia. Hoje aqui, a gente entra aqui e é gostoso, né? A gente está sentindo. Por quê? Todo mundo vem com pensamento, tem uma oração, né? A gente sabe, né, que nossos companheiros, nossos amigos que trabalham no centro, já vem com aquela vontade de fazer o melhor, né? A gente vem rezando, fala, nossa, eu sempre peço, pelo amor de Deus, segura minha língua, né, que eu vou falar, né? Então, assim, a gente vem mais estimulado e com isso nós estamos modificando a energia do ambiente. Então, quando a gente entra aqui, dá aquela paz. Isso é normal. É por isso que fala que espírito em casa espírita são muito bons. Mas quando sai na rua, né, é que a gente apronta. Então, nós temos esse dom de emitir e de receber. Tá? Quando nós vamos receber um passe, que aqui na casa é um costume, é um tratamento. Tá? O médium, o que acontece? Ele tem uma energia própria dele, tem energia que é do corpo, que é uma energia material, que é o fluido material. Tá? Quando ele se concentra, em toda essa casa também atrai as energias e através dele transmite para a gente que está recebendo o passe. Só que essa pessoa que está recebendo o passe, ela pode aceitar aquilo lá e receber aquelas energias, como ela pode barrar também. Tá? É a mesma coisa, nós temos esse exemplo dentro de casa todo dia. A nossa torneira está fechada, mas a bomba de recalque que manda a água da rua para cá, ela está funcionando, ela está empurrando. Eu tranquei a torneira, a água não sai. Quando eu abro, ela sai. A mesma coisa acontece conosco, com a nossa energia. Nós transmitimos e ao mesmo tempo nós temos uma bomba que também faz uma sucção. Um exemplo que nós temos foi o que Jesus nos deu. Os senhores lembram daquela passagem que ele estava andando e tinha uma mulher que sangrava e ela não tinha coragem de pedir para ele, e ela naquela fé, se eu tocar na veste dele eu vou me curar. Ela foi lá, tocou na roupa dele, na veste, lá embaixo. Ele parou e falou, quem foi que me tocou? No meio da multidão. No meio da multidão. E todo mundo, mas como? Todo mundo te tocou? Não, alguém me tocou. Aí ela veio porque ela se curou na hora. Ou seja, ele era uma fonte, uma bomba de recalque. Imagina os fluidos que Jesus conseguia transmitir, né? Aquela fé dela é como se fosse uma bomba de sucção, ela segurou aquela energia. Tá? Então, isso para a gente entender
como que nós somos responsáveis por aquilo que nós emitimos, por aquilo que nós recebemos. Tá? Quando o professor falou em fé, é interessante. Eu já contei aqui, mas muitos não ouviram, um fato real que aconteceu com um tio meu. Isso era jovem, né? Há uns 50 anos atrás. Meu tio é médico. E a minha tia, o Alfredo, a Ivone, ela começou a ter o intestino engripado. Se vocês não sabem, a pessoa que não consegue ir no banheiro fazer, né, defecar. E aquilo foi passando, 5 dias, 10 dias, 15 dias, eles moravam numa cidade chamada Birigui, no interior de São Paulo, conhece? Tá? E aí, chegou um ponto que ele falou, não, ela não pode ficar, não conseguia, trabalhar remédio, nada. E veio para São Paulo, que tinha um médico especializado aqui, conhecia tudo. Chegando aqui, conversando na sala do médico, se apresentaram, o médico foi conversando, ele falou o seguinte, olha, eu tenho aqui um remédio que veio dos Estados Unidos, tá? Em experiência, eu não posso proibir, mas eu vou dar para você, só que é o seguinte, você nem toma aqui, porque se você tomar, você não chega em casa, você vai fazer no meio da rua. Ou se você quiser tomar, você aguarda ter um banheiro aí. Né? Comum. Estava aqui em São Paulo, tudo é longe, e eles conversando, falaram, não, então eu tomo, aguardo e você usa preparado. Gente, ela tomou esse comprimido, não deu 15 minutos, ela desengripou, e foi um terror. Né? Vocês imaginam, com 30 dias, né? O perigo até que era. E meu tio, o médico, falou, nossa, mas que remédio que é esse? Isso daqui vai ajudar tantas pessoas que têm problemas. Ele falou, Alfredo, esse remédio, talvez você conheça uma cibalina. Eu sei isso. Tá? Então, só para vocês verem que a mente nossa, a doença que ela estava sentindo, era emocional. O médico percebeu, é o que hoje nós chamamos de placebo, ou seja, o remédio sem efeito. Né? Era uma cibalina que não existe mais hoje, né? Já mudou o nome, é uma S. Tá? Então fez efeito. Tem um livro também, não é espírita, mas eu gostava muito de ler, que chama-se O Poder do Subconsciente, de José Forner. Ele fala muito da força do pensamento. Né? Sim, sim. E ele conta uma história que é o seguinte, tem um pai muito doente, o filho foi viajar lá no Oriente, né? E ele trouxe num crucifixo uma madeira, falou, olha pai, eu paguei uma nota, tanto que eu não comprei mais nada, só tive para comprar isso daqui é um pedacinho da cruz que Jesus foi crucificado. Todo mundo que usar consegue atingir a cura. E ele deu aquilo para o pai que tinha câncer. E passado cerca de 60 dias, com aquela fé que ele tinha, ele se curou. Mas na verdade, era um simples pedaço de madeira do caixote. Mas só a fé que ele tinha, que aquilo poderia fazer bem, ele mudou a mente dele, as energias que ele mandava, que a gente sabe que o câncer, grande parte vem dos nossos emocional, ele conseguiu se curar. Tá? Eu acho que aqui nós já estamos encontrando a resposta sobre isso que nós estamos conversando. Tá? Se eu acreditar que o malefício que a pessoa me fez vai me atingir, eu estou usando a minha bomba de sucção com aquelas energias. Se eu falar, não, estou protegido porque Deus não dá essa coisa para mim, automaticamente eu não consigo absorver. Tanto que nós aprendemos, quando nós estudamos, né, a doutrina espírita, principalmente com as pessoas que estão desenvolvendo a mediunidade, né, que a gente tem como colocar uma proteção para não receber as energias dos espíritos inferiores, dos zombeteiros, né, daqueles que querem fazer mais. Boa noite. Então, quando nós falamos em tudo que nós podemos dizer, tá, de feitiço, de utilizar coisas que podem, vai depender do quê? Mas nós conseguimos pôr aquela coisinha que nós colocamos lá, será que realmente tem esse efeito? Ou não tem, é só minha fé no pendulão? Os objetos, não vamos nos esquecer que eles também são energia. Tá? E na verdade, sim, eles podem acumular nossas energias. Tanto que existem médicos, né,
e pelo toque do objeto ele consegue ver pessoas que passaram, que tocaram, que aconteceu, porque ela guarda essa energia. Sim. E pela energia você consegue fazer uma leitura de onde aquele objeto está e no seu físico. Tá? Então, uma coisa muito importante que a gente tem em mente, eu sei que é difícil a gente ter sempre um pensamento positivo, a gente ter a fé, eu sei que é difícil, né? Eu digo experiência própria. Porque quer queira que não, todo dia a gente está reclamando, né? Não tem como, faz parte da nossa estrutura espiritual. Né? Mas na verdade nós somos nossos próprios médicos. Nós que vamos curar. E na verdade nós somos os próprios agressores, nós que conquistamos as doenças. Né? Eu gostaria muito que um dia vocês tivessem a paciência de ler o livro do Chico, né, do André Luiz, chamado Ação e Reação. Né? Como que nós modificamos. Então, esse capítulo aqui, na verdade, o que ele traz é isso daí. Existem espíritos, por exemplo, que você chama eles, tá? E você pede para ele fazer determinada coisa, ou por bem, ou por mal, existem. Tá? Porque não pensemos nós que assim que uma pessoa desencarna, que o espírito ele tem poder, ele conhece tudo, ele fica inteligente. Não. Somos nós. A única diferença que existe entre eles é que nós temos uma roupagem a mais, só isso. Mas na verdade são espíritos que às vezes eles estão no mundo espiritual, mas eles não conseguem se desligar do mundo físico. E muitos querem voltar porque ele se sente bem aqui, tá? Com as paixões deles, com a sexualidade, dele dominar as pessoas, com as pessoas que ele quer conviver. Tudo, apego, é um apego. Tá? E às vezes são espíritos que eles não têm entendimento. Ou de repente ele acha um médium lá que, pô, você me faz isso, eu vou te ajudar. Ele tenta fazer, mas ele só vai atingir quem deixar a porta aberta. Tá? Infelizmente acontece muito, nós não somos perfeitos. Né? Até existem casos de pessoas que espiritualmente, né, eles vão entrando numa degradação de saúde, vão ficando doentes, e que às vezes a própria medicina não consegue encontrar. Tá? Por quê? Porque ele mentalmente ele vai derrubando a sua proteção, o seu escudo, e vai deixando que esses espíritos inferiores vai se aproximando. Só para ter uma ideia, às vezes o espírito que está lá provocando o mal nele, às vezes nem é um espírito ruim. É um espírito que ele está perdendo a noção que ele tem. O pensamento ele é tão significante, ele é a ferramenta principal do espírito. Né? E assim, quando nós vamos formando o nosso corpo, nós começamos formando lá atrás um corpo totalmente feio, defeituoso, e a gente vem aprimorando pela experiência. Por quê? Pelo próprio pensamento nosso, nós vamos dando a qualidade do nosso corpo espiritual, por conseguinte do corpo físico. Moldando. Às vezes, a gente entra na tal da depressão profunda. Tá? E o espírito também é depressivo. Pensa que a depressão é uma doença física, é uma doença mental, e que passa para o físico as consequências, sequelas. E no espaço, o espírito também ele tem a depressão. E por que ele entra em depressão? Vocês sabem que é a depressão, né? Aquela tristeza profunda, aquele ato que magoou ele, aí ele fica vivendo, né? Por exemplo, em cima daquele ato, daquela pessoa que fez aquele mal que ele não consegue esquecer, e ele vai vivendo aquilo, vivendo, e como no mundo espiritual a transformação é muito rápida, ele começa a viver só naquele momento que está na mente dele, aquela raiva, aquela mágoa, e ele não vai reparando que está em volta. Ou seja, como a gente fala, né? Coloca no cabresto e fica só naquilo, fica vendo. Então ele para de ficar pensando, e ele vai só ficando naquela ideia, que nós chamamos, né, de monoideísmo, ideia única. E vai monoideísmo, tá? Ideia única.
Então, quando ele vai perdendo contato, é como se ele estivesse deformando o corpo. Já vai perdendo o corpo e vai voltando o quê? Forma como se fosse um ovo do espírito, que chama-se de ovoides. Mas é um espírito que está aqui. Mas é sempre associado ao monoteísmo. 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 Consequentemente, posso entender como Ele perde a forma. Eu vou até citar um caso que eu estava falando com os meninos e ele é um caso sério. Tá? associado a isso. É monoteísmo. Esse espírito, ele está tão fechado em si, ele perdeu o contato com fora. Tá? Aí espíritos, também existem espíritos maldosos, como tem aqui, pegam esses espíritos, que não tem praticamente ideia, e colocam, ligam naquela pessoa que está viva em depressão, revoltada, e onde ela começa é como se fosse um parasita sugando as energias. Tá? Olha só que ponto que nós podemos chegar, através dos pensamentos e da abertura. Então, quando a gente fala que a revolta, que a raiva, ela nos faz mal, sim, em vários sentidos, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Eu vou fazer uma parte aqui sobre o pensamento. Eu li uma matéria, eu passei por uma molecada dos jovens aí, mas nenhum quer ler. Incrível que pareça. Tá? Existe uma universidade na Inglaterra que chama Oxford, não sei se o senhor já ouviu falar, né? Que é antiga, que ela estuda, faz estudos sobre mente e tudo, e de lá muitos estudos depois faço, que inclusive a gente nem sabe, mas serve de tratamento para a gente e tudo mais. E eles escolheram opa, muito obrigado. Você vê? Pensamento positivo. E eles escolheram a palavra do ano 2024, que eles acharam que foi o grande problema aqui. Eu vou tentar falar em inglês, mas não sei. É brain rot. Ou seja, em português, cérebro podre. Já ouviram falar? É a palavra de 2024. Inclusive, tem muitos programas de psiquiatras trabalhando nesse Eu matéria. ouvi falar, mas não li a matéria. Então, vamos, olha só, gente, que interessante. Inclusive, eu vim com Jean Van Elan, mas eu não... Tem muitos psiquiatras que estão estudando e começando a fazer estudos sobre isso, baseado lá em outras universidades. É bom para a gente ver que nós temos filhos, netos ou nós mesmos. O que é esse cérebro todo? Tá? Isso aqui. Ah, sim. O que acontece, gente? Olha, aquilo que a gente aprendia com Kardec há 160 anos atrás, a ciência vem comprovando aqui. Tá? Acabei de falar, André Luiz escreveu isso, gente, há 70 anos atrás, explicando sobre o ovoide, monoteísmo. Você não alimenta a tua mente com as necessidades, tá? Você fica só naquilo, você deforma teu corpo espiritual. Hoje, a universidade descobriu isso. O que acontece? O nosso cérebro necessita de receber coisas úteis para que ele possa desenvolver. Então, o cérebro da gente é uma máquina, é como se fosse um motor, tá? Muito importante, que ele tem que estar constantemente em manutenção, lubrificando, dando combustível, dando manutenção. O nosso cérebro ele funciona dessa forma. Ele é cópia da nossa mente espiritual. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, eu sei que a dona de casa, né, quem trabalha em casa ou no serviço, a gente fica nervoso com os problemas que acontecem, aí esquenta a cabeça para resolver. Vem um filho com um problema, a gente esquenta a cabeça para achar uma solução. É a vida da gente, não é? Por isso que eu falei, todo dia nós temos um motivo para reclamar. Mas isso, sem que a gente perceba, a gente está colocando o cérebro para funcionar. Você busca informações. Infelizmente hoje, tá? Esse é o estudo que lá o senhor está falando. Tá? Grande parte nossa, principalmente os jovens, eles ficam aqui recebendo informações inúteis que não servem para nada, principalmente o TikTok, né? Isso não fala. Ele fala os negócios que não tem. Olha, gente, eu não vou muito longe, eu trabalho com pessoas lá que tem 29, 30 anos, curso superior. Outro dia, eu não vou falar aqui, mas fica entre nós, não está sendo gravado. Não, outro dia chegaram para mim lá, puxa, você viu o casamento do... Pode falar o nome? Pode? Carlinhos, no seu telão, né? Falei, quem é essa pessoa? Né? Nem imagino.
Você não conhece o Carlinhos? Não, realmente eu não conheço, eu nunca vi esse camarada. Nossa, ele é um influencer. Nossa, ele tem não sei quantos milhões. Tá. Mas o que ele faz? Como assim que ele faz? Ele influencia. Com todo respeito. Não viu o que ele faz. Faz fofoca. Tem uma outra categoria hoje, dia que eu fiquei sabendo agora recentemente, que é o famoso e o conhecido. Ah, tá. Ele é famoso. Ele é famoso, mas ele não é conhecido. Conhecido é o da nossa época, da TV aberta, da grande mídia. Né? Quem vem das redes sociais é famoso, mas nem todo mundo Eu conhece. tenho um conhecido nosso, que eu nem sabia, ele abriu um site, né? Não sei, para ser influencer. Tá? E o pessoal seguindo, eu falei, mas essa pessoa eu conheço, não tem nada demais. Ele tem 1 milhão de pessoas. Falei, vamos assistir? O que ele passa? Que o pessoal assistindo. Ah, eu fui no mercado, comprei isso aqui, outro dia, gente, eu juro, olha, é até chato falar, nós estamos numa casa espírita, eu estou falando no bom sentido, tá? Eu vi ele sentado no banheiro, fazendo número 2 é um xixi, sentado. E ele passando para as pessoas, gente, como é bom fazer xixi sentado. O pessoal curtindo isso. Aí, a gente está falando e tal, mas olha, está resultando um estudo sério. Está afetando o cérebro das pessoas. Isso é um estudo que está sendo feito em universidades. Por quê? Você começa a receber só informações inúteis que você não vai usar. Tá? E hoje em dia, infelizmente, a quantidade é muito grande. E você vê, já tem pessoas que percebem, e aqui nós vamos entrar aí. Tá? Inclusive, pessoas conhecidas, idolatradas, que hoje são até chefes de determinadas igrejas e seitas, que utilizam essa dificuldade das pessoas em tomar uma decisão e pensar, porque está perdendo o poder de pensamento e decisão, e que influenciam que se tornam os grandes adeptos. Então nós vemos, gente, eu juro, não estou criticando religião, jamais eu faria isso, nenhum, tá? Não é a nossa ideia, tá? A gente veio para estudar o espiritismo, tem que dar exemplo, tá? Gente, esse copo plástico, ele veio lá das águas sagradas do Mar Salgado. Todo mundo que tomar, a casa vai progredir. Quem fizer um lance, né, que é uma oferta de R$1.000, vocês podem levar 10 gotas. Ciência. Tem gente que come? Sim, Tem cheio. compra até uma gota por 10 minutos. Isso, gente. Então vocês veem, hoje é um estudo científico, mas você vê como você percebeu isso. Tudo isso que nós estamos falando para a gente ver o que nós fazemos conosco mesmo. Tá? Se eu acredito que eu colocar aqui o quadro de Jesus na casa está abençoada e tiver fé, eu vou ter por quê? Eu vou criar uma imagem que interessa para mim, eu vou conseguir o que eu quero, porque meu pensamento ele é criativo, ele produz, a gente consegue isso. Tá? Mas o que nós precisamos chegar a um ponto que eu não preciso, que vai que Deus o livre, entra alguém aqui e rouba o quadro, eu vou perder a fé? Porque o que a gente tem que procurar, e o Kardec ensina isso muito para a gente, né? A doutrina ensina isso, até se a gente entender os ensinamentos de Cristo, você coloca, a fé ela tem que ser uma fé que vem daqui de dentro, que não abale, você não jogar a fé nas coisas, nos objetos, não jogar a fé nas pessoas, porque a gente ainda carrega, tá? Não digo que aqui tenha ninguém, que vocês aqui são bastante evoluídos, né? Mas tem gente que joga toda a sua felicidade na mão do outro. Sim. Por que nós assistimos o feminicídio aos montes, que nunca para, né? É incrível. Porque eu acho que ela tem obrigação de me fazer feliz.
tem que fazer o que eu quero. E na verdade ela é independente. Ela não é propriedade minha. Ela não tem obrigação de me fazer feliz. E eu também não posso jogar o que é minha obrigação, nas mãos dela. E nós fazemos muito isso. Então, o que o Espiritismo, na verdade, nos ensina é uma religião diferente, tanto que tem espírita que não quer que fale que é religião, né? Por quê? Ela não tem aquela fé cega. Por exemplo, quando a gente falar Jesus veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Coitado, o que fez ele para levar? E resolveu o assunto, ele levou os pecados e aí, ele parou? Não. Então a gente sabe, não, espera um pouquinho, Jesus é um espírito que aprendeu por si próprio, por esforço próprio, e ele veio o quê? Trazer para nós a sua experiência, os seus ensinamentos. E se a gente for entendendo o que ele fala, ele não é uma fé cega, ele tem uma razão, ele explica. Nós vamos encontrar dentro das leis naturais tudo aquilo que ele explicava. Então ele falava às vezes numa linguagem bastante infantil. Por quê? Para que naquela época a gente pudesse entender, mas de tal forma ele trazia, que conforme nós fomos crescendo, evoluindo, a gente começou a abrir aquele cofrinho que ele trouxe, onde tinha as explicações. Então, quando ele chega para nós e fala lá da parábola da figueira seca, vocês devem lembrar, né? Se você tiver a fé do tamanho, não sei o que, você vai fazer o que eu faço e muito mais. Olha, o que ele quis dizer com isso? O que você acreditar que você consegue, porque nós temos esse dom. Quem quiser, por exemplo, esse livro, né, Poder do Subconsciente, de uma forma ele explica aquilo que Jesus falava. Ele não é espírita nem religioso, esse livro, tá, gente? É um livro, não tem nada a ver com religião. Mas ele ensina, inclusive, técnicas de você alcançar alguma coisa através do seu, que ele chama do subconsciente, ou seja, através da mente. O que é o subconsciente? Essa mente. O segredo também, né? Todo do segredo. O segredo, lindo, tem uns exemplos maravilhosos, né? O livro da Louise Hay, que eu falei, né, você pode curar você mesmo, é muito legal porque não tem vínculo religioso. Sim. E ela também ajudou muitas pessoas com essa ideia de que o pensamento, ele consegue modificar o seu corpo, você consegue estudar. Então, nós somos aquilo que pensamos, né? Exatamente, somos o que pensamos, ou seja, nós somos construtores da nossa própria personalidade. Nós é que nos construímos. E nem às vezes eu vejo, eu sou muito nervoso, eu não consigo me segurar, eu nasci assim. Não, você se fez assim. Porque a nossa personalidade nós construímos. Tá? Então tudo na vida que nós temos, nada mais é reflexo do que a gente vem fazendo. Por isso, né, que é legal aquilo que o Chico fala, eu não posso voltar atrás, né, uma linguagem assim, mudar o que eu fiz. Não tem como, já foi. Se pudesse, né? Ou tivesse a maquininha do tempo, quanta coisa a gente fazia, né? Porém, eu tenho que entender que eu estou construindo o meu futuro. Então a gente precisa aprender, e é essa a razão que nós estamos aqui. Gente, é tão bom falar com vocês que a gente está falando na mesma linguagem, né? Desculpa eu fazer um desabafo. A gente faz um trabalho, eu sempre falo isso, e é um trabalho que me atinge muito. A gente faz um trabalho com aqueles nossos irmãozinhos mais necessitados, aqueles que estão presos, aquelas crianças que estão lá na Fundação Casa, inclusive com os dependentes químicos que a gente faz aqui no hospital, tá? Que vem lá da Cracolândia. Quando a gente fala com aqueles meninos, eles não têm noção, eu não posso falar com eles como nós estamos conversando aqui. Eles não conhecem nada, gente, nada, nem ciência, nada. Aí você fala, né? Poxa vida, bandidinho, ladrãozinho, tem que matar, tem que morrer, né? Aliás, tem tanta gente que aplaude quando eles morrem. Vai conhecer, conversa com eles. Você conversar com crianças de 12, 13 anos que fugiram de casa porque não aguentavam mais ser estuprados pelo pai, pela irmã, pelo tio, pelo sobrinho, pelo vizinho. Para a gente falar, nossa, credo, para eles é vida comum. Para as crianças de 6, 7, 8 anos, que os pais jogam na rua porque estão atrapalhando em casa,
casa. Não é porque os pais são ruins. Eles não têm noção. Eles são dependentes da droga, são pessoas que não conhecem a vida. Por isso que eu até costumo brincar que o pessoal fala, meu Deus do céu, né? Eu quero ir para o nosso lar, nosso umbral, que coisa horrível com o umbral. Gente, o umbral está aqui, não está lá não. Então, isso é para a gente ter uma noção da vida que nós temos aqui, a razão. E uma das coisas que a gente tenta passar para esses meninos, primeiro, eles acreditam em Deus. Eles acreditam em Jesus, embora não conheçam nada de Jesus, nada, né? Qualquer palavra que você falar, eles não conhecem, tá? Simplesmente eles ouviram falar. Mas a gente tentar colocar para o seguinte, eles começarem a pensar em si. Então a gente exemplifica, né? Muito lá do hospital que a gente tem no André Luiz, que nós temos lá 1.600 irmãos nossos que são deficientes físicos e mentais, que também são filhos de Deus. Por que eles nasceram daquela forma e esses meninos nasceram saudáveis? Para eles entenderem a diferença e entenderem que Deus deu um propósito para cada um de nós. Nenhum de nós é filho preferencial de Deus. Nenhum. Todos nós somos amados por Ele por igual. Nós somos pais, somos avós. A gente não vai se jogar no fogo para salvar um filho, um neto. Neto, então, a gente pula de cabeça, não é? Ou morre afogado, mas salva o neto. Imagina Deus, gente. E aí a gente vai entender Jesus, lá na parábola da ovelha perdida. Nenhuma ovelha será perdida na casa do meu Pai. O que será que ele quis dizer com isso? Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Será que ele não vai perdoar? Só nós que vamos perdoar? Né? Então a gente tem que começar a ter um pensamento e entender por que eu estou aqui? Qual é a razão de eu estar aqui, usando esse corpo, vivendo com a família que eu estou, com as pessoas que estão ao meu redor, com as dificuldades que eu tenho, com as alegrias que eu tenho? Por que será? Deus jogou, vamos brincar igual uma fazenda de formigas para ver o que acontece? Não, nós estamos vivendo exatamente no local que nós precisamos ou que nós escolhemos, com as pessoas que nós nos ligamos de uma forma ou de outra. E às vezes a gente pensa que a sintonia é simplesmente pelo amor das pessoas. Muitas vezes não existe a sintonia do ódio. Porque quando você odeia uma pessoa, você está pensando nela, lembra? Corrente? A gente se liga, a gente se algema. Então a gente precisa entender isso, que nós temos que buscar a fé dentro de nós. Ela não vem de fora para dentro, ela tem que vir dentro para fora. Aí eu pergunto para vocês, o que acha que nós estamos aqui? Qual será que é o propósito que Deus espera de cada um de nós? Ou acha que não existe um propósito de cada um? Esse propósito, sim. Não é? Alguém aqui é menos do que o outro? Somos. Nós não confiamos em nós. Ah, não. Acha? Quem sou eu? Aliás, meus amigos trabalham numa casa espírita. É fácil achar voluntário em casa espírita? Mais ou menos, né? É bonzinho. Por quê? Ah, eu ainda não estou preparado. Né? Ah, eu ainda não tenho conhecimento. Conhecimento para quê? E nesse trabalho que a gente faz lá na Fundação Casa, eu preciso conhecer o espiritismo profundo, discutir mesa gigante, ciência com eles. Eles nem sabem o que eu estou falando. Levar amor. Vai falar com o pessoal que está lá na Cracolândia. Não sei se os senhores sabem, a dicção não tem cura, né? Vocês sabem disso? Como? A dicção, que é aquele que o usuário de droga, cerca de 15 a 20%, ele tem o que nós chamamos de adicção, uma doença física, que assim que ele começa a usar, o cérebro para de fazer os hormônios, etc. E ele só depende da droga ou da bebida. Ele é um doente, ele não consegue ficar mais sem. Não é que ele é sem vergonha, não é que ele quer usar, ele não consegue mais parar. Isso é uma doença, inclusive está no CID, no SUS, não tem cura. Tá? É uma coisa incrível.
Aí você vai falar com eles que eles buscam ajuda, porque mesmo eles querem largar, porque a droga e a bebida acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a família, acaba com tudo. O sonho deles é você ter uma pílula que você dá e eles se curem. E não existe. Aí você vai falar com eles. Eles viram e falam: como que eu vou ter esperança se eu não tenho cura? Será que a gente não pode levar um alerta? A gente não aprende que nós somos seres integrais? Além do corpo, nós temos o espírito, estamos aqui para nos curar. Então, se a gente for ver, cada um de nós temos um pedacinho para ajudar. Gostei, como outra vez vim aqui, né, o trabalho que a casa faz, de receber as pessoas, de fazer distribuição para aqueles que estão sentindo fome. Quantas coisas que a gente pode fazer. E é justamente isso que nós vamos fazer. Mas ela tem que vir aqui de dentro. Porque a reforma é aqui. Essa que é a diferença. Então, o feiticeiro. Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou citando aqui, tá? Gosto muito da Umbanda, respeito, gosto, tenho amigos, vou né, para assistir, gosto. Isso às vezes tem espíritos iluminadíssimos ali para trazer uma palavra, coisas maravilhosas. Tá? Mas eu não posso lá pedir para a mãe de santo arrumar minha vida. Não posso pedir para a mãe de santo salvar meu casamento. O que eu tenho que fazer? Mudar a minha atitude. Por mais que ela queira fazer, é a mesma coisa aqui. Eu tenho certeza que quantas pessoas batem na porta pedindo ajuda e às vezes coisas que você não pode fazer. Né? Porque às vezes a pessoa vem com o espiritismo, quer a cura. Às vezes, a gente não pode, porque aquela cura ele construiu. Como nós já aprendemos dentro da doutrina do estudo que não existe o milagre. É isso ou não? Eu estou falando errado? Vocês acreditam no milagre? Né? Por quê? Milagre, se você pegar, é a quebra das leis naturais divinas. Se eu quebrar as leis naturais divinas, então elas não são perfeitas. Tá? Então não existe o milagre. Tudo que acontece que cura é algo natural. Então, quando, por exemplo, eu estou aqui recebendo um passe, tá? Não adianta eles me enviarem todas as energias curativas se eu não absorvo e não coloco em mim. A partir do momento que eu vou absorvendo e colocando em mim, elas vão conseguindo modificar o meu corpo espiritual e o corpo físico. Tá? Porém, tem uma ressalva. Quando Jesus fazia a cura, o que ele falava ao pessoal que ele curava? Vá e não peque mais. Por que ele falava isso? Olha uma coisa para a gente, olha como Jesus prevê. Para ele esquecer aquilo que ele fez, que ele contraiu aquilo. Ele esquece, você não volta de novo, né? Exatamente. Essa doença, te livrei dela porque você melhorou. Mas se você voltar a ser o que você era, ela vai voltar ao que você foi construído. Com essas simples palavras, Jesus dizia isso: você constrói a doença. Então, tudo isso daqui é para a gente pensar. Eu não preciso de tatuar, eu não preciso de crucifixo. Olha assim, fica bonitinho o crucifixo, né? Mas não é ele que vai me curar, não é ele que vai me trazer as coisas. Não é um espírito que eu vou fazer uma troca, olha, eu te dou um maço de vela, ou eu te dou não sei o quê. Gente, ao contrário, se um espírito chegar nesse ponto, dele aceitar fazer algo em troca de uma vela, de alguma coisa, gente, esse espírito é um espírito mendigo, passando necessidade no mundo espiritual. O que ele precisa? Preces, presentes. Então, em vez da gente utilizar aquele espírito para isso aí, que a gente orasse por ele e, através do bom exemplo, a gente ajudar com o espírito necessário. Tá? Então, gente, seria mais ou menos isso. Não quis ler exatamente aqui, ficar falando dos feiticeiros, falando do pessoal que faz, né, a mandinga, que faz o que? Voltar o marido que foi embora, etc. Tal, né? Não vai fazer amarração, mas a gente entender que todos nós somos nossos curadores, nós somos senhores dos nossos destinos.
E não esquecer que hoje, por mais difícil que esteja, a gente está com o tijolinho e com a massa na mão para fazer o caminho para frente. Se eu tiver com raiva, hoje, a gente vai pôr o tijolo de raiva para a gente dar uns passos na frente. Então a gente precisa aprender pouco a pouco a entender. Aceitar as coisas que acontecem. Aí a gente chama a atenção que o espírito ele acha o seguinte: quanto mais eu sofrer, melhor é. Né? Principalmente antigamente. Antigamente, Né? O karma, né? Quanto mais você sofrer, melhor você vai. Né? Mais dinheiro se tiver, pior. E tem aquela. Vou falar dos homens. Os homens são piores, você sabe que as mulheres são o espírito mais evoluído. Né? Aquele cara que chega em casa, bêbado, chega às 3 horas da manhã. Antigamente os homens eram assim, gente, eu me lembro dos meus pais. Chega em casa dele, tinha aquelas manchas de batom no terno branco. E a mulher era submissa. Aí ela falava, meu carro, né, tem que carregar isso, porque assim direito. Vê, mulher, você segura o torneiro e vai voltar de novo. Tá? Porque não adianta simplesmente você aguentar, você não está ajudando em nada. Aí na encarnação seguinte você volta de novo para tentar ajudar. Melhor Resolve de uma vez, né? Eu vou aguentar a vida toda para me livrar. Aí, nossa, você está se ligando. E às vezes, gente, a gente tem que também usar o bom senso. Né? Eu não sou contra, não sou a favor de uma separação simplesmente porque eu não gosto. Mas se chegar a um ponto que não se convive mais, é preferível separar, porque assim, quando você chegar a um ponto de falar, eu quero me separar, gente, você só está concretizando o que já aconteceu. Né? Porque duas pessoas que se amam, que vivem bem, não vão pedir a separação. Né? Então são coisas que a gente precisa começar a colocar na vida da gente e usar o bom senso, usar o equilíbrio. Eu sempre ensino que a gente precisa aprender nas decisões, a gente não tomar as decisões nem por amor e nem pela razão totalmente. Quando você toma uma decisão só pela razão, é uma decisão fria, né? Vai lá e faz e acabou. Não importa quem seja. Ou às vezes a mãe, né? Faz aquele amor. Puxa, isso acontece muito. Mãe, teu filho, cuidado que ele está usando lá, ele está fumando uma erva lá. Meu filho não faz isso. Né? Ai, mãe, eu usei, filhinho. Não é assim, amor? O que está acontecendo? Você está incentivando. Tá? Então, às vezes é necessário a gente usar a razão e o coração, para que a gente possa tomar as melhores decisões com tudo que está na nossa mão. Né? E são essas decisões que vão ser o nosso futuro. E vou repetir o que eu falei mês passado, eu vou encerrar, que eu já falei demais, né? Já estava no horário lá. Tem tempo ainda, pode continuar. Joana de Ângeles, já falei e vou repetir, mas para a gente nunca esquecer, tá? Joana de Ângeles, eu gosto muito dela, ela é psicóloga do mundo espiritual, que ensina muito para a gente, né? Ela tem uma bateria de livros. Se vocês forem ler, bota um dicionário do lado, tá? Realmente eu conheço que é difícil, mas ela ensina. E a coisa assim que às vezes me pega são duas coisas, né? Primeiro, ela fala da nuvem de pensamentos que a gente cria em volta de nós, que está presente no mundo. Tanto que os espíritos veem essa nuvem negra que nós construímos. Essas nuvens, como são pensamentos e energia, elas são vivas. Elas estão no nosso entorno. E elas conseguem nos influenciar. Então a gente precisa primeiro aprender a conviver com isso. Os pensamentos negativos, etc., a gente tentar controlar e inverter. É bem para nós, porque senão você vai absorver mais energia negativa. E o mais importante que ela falou, que isso eu nunca esqueço, gente. Deus faz a nossa vida em pedaços. É como se fosse aquelas coisas que nós tínhamos de criança, montar cubos, não é? Que a gente fazia as casinhas e tudo. É a vida da gente, o tempo é isso daí. E a gente não percebe que a nossa vida muda, sem a gente perceber. Então a gente vive muito, isso é um mal nosso do ser humano, que a gente vive a vida atual como se ela fosse sempre assim, mas não vai mudar. A gente esquece que nós tivemos no passado
E a gente acha que vai ser sempre do jeito que está hoje, sempre. Né? A gente não olha para cima, né? A gente só olha para baixo. A minha vida vai ser sempre assim. Então é por isso que tem o feminicídio, por quê? Eu não vivo sem ela. Nunca mais eu vou amar ninguém. Dá uns 5 anos que você vai ver como você vai achar outra pessoa e o coração muda, né? Porque os olhos não veem, certo? Esse negócio que eu vou te amar para sempre, gente, isso é só na hora da igreja lá, tá? Senão não teria divórcio, não é verdade? Tá? Então ela diz o seguinte, gente, se a gente for reparar, nossa vida ela muda e nós não percebemos porque ela muda aos poucos. Então ela nos ensina um exercício que eu achei muito interessante e que eu faço muito nas palestras e sempre o resultado é 100%. Tá? Pega a tua vida hoje, do jeito que ela é. Volta 5 anos atrás em pensamento, como que era a tua vida 5 anos atrás? É igual a de hoje? É? Não, de ninguém. Todo mundo, gente, estou falando 100% da humanidade. Quantos bilhões nós temos hoje? 6 bilhões? 9 bilhões já? Olha, eu estou no passado. 9 bilhões, é a mesma coisa. A gente começar a ver. Daqui 5 anos, a nossa vida não vai ter nada a ver com o que nós temos hoje, vai parecer que é de outra pessoa. Então, quando a gente começa a entender o que é a nossa vida, que aí o Chico falava, a gente entende, né? Tudo passa, ou seja, tudo muda em todos os sentidos. Aquilo não é uma frase efeita, é uma realidade. A gente precisa aprender a fazer esse exercício. Volte a 10 anos, como que era a tua vida. Aí a gente vê e fala, nossa, era eu. Sim. Há de 5 anos era eu? Sim, era você. Daqui 5 anos vai ser você. Só que são vidas diferentes. Que nós vivemos uma mesma coisa. Então, quando a gente fala, vamos dar valor para as coisas que nós temos? Vamos sim. Tá? A mulher legal, a casa que nós temos, o carro. Eu queria comprar uma televisão grande. Ok. Sim, sonha. Deus nos quer felizes. Tá? Não ninguém é proibido de ter as coisas desde que sejam de forma correta. Tá? Mas a gente não pode esquecer a nossa essência, que é a mente, que é o espírito, que é justamente aquilo que vai sobreviver. Tá? Nós sempre vamos lembrar o seguinte, eu não sou Antônio, eu estou Antônio hoje. Posso ter sido José, João, Maria, não sei mais quem. Tá? Então nós vamos ter outras vidas, outras encarnações. Só que a gente precisa aprender a aproveitar essa e construir essa fé, essa crença dentro de cada um de nós. E nunca esquecer que o Espírito ele é conhecido pelo exemplo. E que cada um de nós trouxe essa responsabilidade. Quem sabe se pouco a pouco a gente não vai semeando, né, essas sementes de amor, de exemplo, de compreensão, para que a gente possa, pouco a pouco, identificar a nossa família chamada humanidade. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Não? Nossa, vocês são inteligentes pra caramba. Nossa, quiseram, né? Ir lá na Fundação Casa e tem esse público aqui para explicar, né? Mas, gente, desculpe se eu não me empolgo muito, tá? Espero que a gente saia daqui toda vez que a gente ouve existe uma razão de ser. Eu nem poderia haver, ele acabou dando um jeito de falar, não, se é para ir lá, tem algum motivo, né? Principalmente para mim, relembrar meus estudos. Pode ter certeza, tá? Quem tem vivência aqui sabe do número incrível que tem de espíritos encarnados aqui. Eu nunca vi tanto, tá? E não nunca tem vivência, tá? Então, na verdade, todos nós aqui estamos com um propósito, né? E nós pedimos, olha, nessa encarnação, bem no livro Ação e Reação, vocês vão entender. Nessa encarnação, eu quero viver lá no meu espírito, que eu possa ter uma compreensão, que eu quero fazer isso. Então nós pedimos para vir no estado que nós estamos, porque a gente quer semear o melhor de todos, tá? Então que a gente saia daqui, faça um reflexo da nossa vida, e que vocês tenham um Natal muito farturento, com muita felicidade, que a gente possa fazer uma oração àqueles que não possam ter, e que Deus permita que no ano novo a gente consiga fazer todas as mudanças que nós queremos e que a gente tenha forças para isso. É o que eu desejo para vocês
E agradeço muito vocês terem me aguentado aqui durante 1 hora. Tá? Isso aí dá uns 5 pontos de bônus lá para o mundo espiritual. Isso é resgate, tá bom? Bem, muito obrigado. Falei muito, né? Não tem jeito. Não, deixa eu ver. É uma coisa que a gente fala, mas está no livro do Pequeno Príncipe. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Sim. Nós atraímos, né? Não tem outro jeito. Hoje não tem classe, vai encerrar já. Nós temos o trabalho, agora a terceira parte, o trabalho de orientação. Vocês não acham muito tempo fora, não? Não, uma próxima vez que puder ficar, a gente vai É que assim, meio corrido, tá? Eu lembro bastante. A gente pensa que vai. Olha, eu sempre pensei, quando a gente é jovem, vê se eu estou errado, vocês são jovens, né? Aqui é a turma dos jovens. Bem, certo? Que a gente acha o seguinte, né? Ah, quando eu chegar lá nos meus 50, 60 anos, vou me aposentar, vou fazer. Mas a gente não pensa isso? Esquece, tá? Vai chegando e nunca para, nunca para, nunca para. Eu estou no 7-1 ainda, não parou. Não tem jeito. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado com o coração que me aguentaram. Desculpe, olha, eu não tive tempo de preparar o guarda agora 5 vezes, né? Mas, tá? O máximo que a gente pode fazer de coração e aprendi muito com vocês, né? Vocês mostram algumas ideias, né? Tá? Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. Mostra, gente. Não. Nada frutificado na coração. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Desculpe aí, mas eu preciso. Bom Natal para vocês. Desculpa ter chegado tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Vocês também. E aí? E aquela vocês?